misericórdia e a paz do nosso Deus. Como é que foi a semana de trabalho? Mudou alguma coisa, pelo menos na mente? Porque no dia a dia, nas tarefas, eu sei que não mudou nada, né? Deus quer que a gente mude realmente a nossa maneira de pensar e também a nossa maneira de sentir. Então, eu sei que as tarefas de casa foram as mesmas, a pregação não mudou essas tarefas de casa, não é? Tiveram que enfrentar todas as dificuldades e lutas, também no dia a dia do trabalho não mudou, mas Deus quer saber se a gente começou a mudar a nossa mente, para depois mudar, ou junto com a mente, o coração. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós estamos tendo de te cultuar, de reconhecer a tua grandeza, reconhecer o teu poder, reconhecer o teu amor em cuidar de cada detalhe da nossa vida. Obrigado pelo privilégio, ó Pai querido, que nós temos de sermos transformados em teus filhos, graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Obrigado pelo teu perdão. Se não é o teu perdão, ó Pai querido, todos nós estaríamos condenados. Sem o teu perdão, nós viveríamos aqui sem esperança. E sem o teu perdão, eu não poderia estar pregando a tua palavra. Eu te louvo por isso, ó Pai querido. Louvo pela tua paciência, Senhor. Peço a ajuda do teu Santo Espírito, para que eu possa falar exclusivamente aquilo que vem da tua palavra. E eu peço a ajuda do teu Santo Espírito também, por cada pessoa, cada filho teu que está aqui para ouvir a tua palavra, para ouvir do Senhor, e pedimos que o Senhor nos transforme. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, na semana passada a gente falou que o ser humano foi criado para trabalhar, seguindo as instruções de Deus, que é o nosso Criador, e o nosso trabalho tem que visar o cuidado do próximo e também cuidar de nós mesmos. O primeiro princípio bíblico sobre o trabalho: Deus criou o homem e a mulher para trabalhar, imitando a Ele e ao seu Filho Jesus Cristo. Para sermos imitadores de Deus, temos que repetir diariamente para nós mesmos a verdade de que trabalhar é muito bom, trabalhar é saudável. Também temos que repetir diariamente que não ser um trabalhador fiel é pecado, e isso traz muitos malefícios. O trabalhador fiel, ele trabalha para beneficiar o próximo, ele presta serviço para seus familiares, presta serviço para outros necessitados, presta serviço para aquele que te contratou e para os contratados. O trabalhador fiel trabalha com atenção, esforço e zelo. O trabalhador fiel trabalha concentrado em dar o melhor de si mesmo. Diante das injustiças trabalhistas, devemos confiar na verdade que o sofrimento é controlado por Deus e tem como finalidade moldar o nosso caráter. Por isso devemos nos alegrar no meio do sofrimento. Hoje eu quero continuar tratando sobre isso. Eu quero nos desafiar, porque é um desafio para mim também, viu, irmãos? O pastor também trabalha, viu? Então, primeiro Deus está falando comigo. Então eu quero nos desafiar reciprocamente a sermos excelentes trabalhadores, de novo, imitando o nosso Deus. Quero lembrar de algumas verdades. Por exemplo, a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalha até agora, não é? Aquele texto, quando Jesus foi confrontado por líderes religiosos, porque ele estava curando no sábado, ele afirmou que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lucas capítulo 4, versículo 18, nós vemos que Jesus fez todas as suas obras, todo o seu trabalho, no poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava trabalhando com Jesus na obra que ele precisava realizar, né? E Jesus é o nosso exemplo maior. Por quê? Porque Jesus se fez carne, ele se fez corpo. Então ele teve todas as limitações que nós temos, né? E esse texto de Filipenses diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E a palavra servo aqui é a palavra grega que significa aquele escravo mais comum, né? Alguém que está sempre pronto para servir, aquele que toca o sininho, então ele vai lá para atender, né? Pronto para servir ao seu Senhor a qualquer momento. É uma sujeição de mente e uma sujeição de corpo, né? E ele diz, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, temos que imitar Jesus, porque ele é a figura humana perfeita para a qual nós devemos nos espelhar. Por que está registrado esses textos bíblicos a respeito de Jesus como servo, como trabalhador? Porque ele é o padrão que nós temos que imitar. Nós temos uma tendência de termos pessoas ou exemplos para a nossa vida na qual a gente imita e na qual a gente se compara. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a pior coisa que nós temos é nos compararmos com outras pessoas. Nós temos que nos comparar ao Senhor Jesus Cristo. É a única comparação que nos é permitido fazer. Porque nós temos na palavra de Deus quem é Jesus explícito lá. Você não sabe a vida de uma outra pessoa. Você não sabe as lutas dela, você não sabe as dificuldades dela, você não sabe a história dela, por que ela é o que é. E às vezes você se compara com aquela pessoa ou positivamente ou negativamente. E aí você está agindo como se fosse Deus. Isso é, você está julgando. Então devemos nos comparar exclusivamente com Jesus. Assim como Jesus viveu aqui neste mundo, realizando a vontade de Deus na dependência do poder da terceira pessoa da Trindade, nós também, através da salvação em Cristo, recebemos o Espírito Santo e a sua poderosa graça para imitarmos a Jesus e, nesse contexto, sendo trabalhadores esforçados, trabalhadores fiéis. E Jesus viveu aqui para agradar ao Pai. Ele trabalhou para o Pai. Mas o que ele fez? Ele curou, ele alimentou, ele serviu as pessoas, lavou pé de pessoas, andou a pé quilômetros e mais quilômetros, ouviu desaforos, tudo que ele fez, mas na mente dele ele estava trabalhando para o Pai. Eu creio que esse é o nosso maior problema, né? Eu sou tentado a achar que eu estou trabalhando para a igreja, que eu estou trabalhando para pessoas. Você é tentado a achar que você está trabalhando para a pessoa que é responsável sobre você, né? Não. Nós temos que entender que estamos trabalhando para o Pai. Mulheres, nas suas tarefas, vocês estão fazendo para o esposo, para os filhos, ótimo. Mas acima de todos está fazendo para Deus. Porque no seu ponto de vista, talvez o marido não mereça tanto, talvez o filho não mereça tanto, mas o nosso Deus merece tudo, não é? Então esse é o primeiro princípio, eu só estou relembrando o primeiro princípio. Deus criou o homem e a mulher para trabalhar imitando a ele e a seu filho Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre o segundo princípio. Trabalhar sempre implica em cumprir primeiramente os propósitos de Deus, no tempo e condições determinados por Ele, como Jesus cumpriu. João, capítulo 17, versículo 4, o exemplo de Jesus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, a palavra obra aí é a palavra serviço, em algo em que alguém está ocupado. Então, eu consumei a obra que me confiaste a fazer. Esse texto de Gênesis é um texto muito interessante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como eles lhe chamaria. Você percebeu aqui que não foi Adão que escolheu que hora que ele ia dar nome aos animais? Deus já falou, você vai dar nome aos animais. Mas que
Deus não deixou Adão solto, que ele não escolheu que hora, quando, que momento. Percebeu isso? Foi Deus e não Adão que escolheu todas as condições no qual ele deveria trabalhar. O horário, em que momento, em que circunstância, foi Deus que fez isso. Algo importante para a nossa vida, não é? Foi Deus que determinou o exato momento. Chegou agora, Adão, você não... é para fazer agora, não é? É você que vai fazer. Onde, nós não sabemos onde Adão estava, entende? É onde você vai trabalhar, é onde Deus mandou. Hoje você está trabalhando aonde Deus te colocou. Pode acreditar nisso. Senão o nosso Deus não é soberano. E você está trabalhando no melhor lugar que você pode trabalhar. Porque Ele te conhece. Ele sabe quais são as facilidades que você pode ter e quais são as dificuldades que você deve ter. Porque Ele é soberano. E Ele é seu pai. E quem é pai aqui sabe que a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. A diferença é que nós somos imperfeitos. Mas o nosso Deus é um Deus tremendamente perfeito. Não é? E algo muito importante, irmãos. Não houve nenhuma remuneração. É muito importante que a gente entenda esse princípio. Não sai daqui afirmando que o pastor Pierre falou que você tem que trabalhar de graça. Não é isso que eu estou falando. Estou trazendo um princípio bíblico, ok? Não houve remuneração. Porém, Deus já havia presenteado Adão com tudo o que ele precisava. Não é verdade? Nós já vimos. Ele preparou aquele lugar. Já colocou árvores já com fruto. Não precisava nem esperar. Ele ia ter que colher. Mas ainda Deus preparou tudo. Sabemos que Adão tinha que trabalhar na terra para obter o que precisava, mas Deus já havia plantado tudo aquilo que ele precisava. Essas informações que estão na Bíblia nos trazem ensinos importantes de como nós devemos trabalhar. Se você quer trabalhar, independente da circunstância, independente das dificuldades, mas se você quer ter paz no seu trabalho, se você quer ter alegria, se você quer ter tranquilidade, você tem que pensar biblicamente e crer naquilo que a palavra de Deus diz e descansar na soberania de Deus, enquanto você trabalha e trabalha duro. Se a gente fizer uma pergunta, uma pesquisa, para que você trabalha? Então, normalmente a primeira resposta é: eu quero suprir as necessidades. Eu quero suprir as necessidades minha e de pessoas. Eu quero ser útil. Um bom cristão responderia isso. Outros diriam: eu também quero ter estabilidade financeira, o que não é errado, né? Se eu posso, eu quero ter essa estabilidade financeira, ok? Eu acredito particularmente que não existe tranquilidade financeira plena, mas eu acredito que nós somos responsáveis em termos daquilo que nós podemos administrar, ok? Então isso é muito importante. Tem pessoas que querem trabalhar para se sentirem realizadas, né? Satisfeitas em si mesmo, né? Precisa tomar cuidado com isso, mas não significa que isso também é um desejo ruim, né? Tem gente que trabalha porque eu sou obrigado. E talvez aí a grande maioria pense assim. E, na verdade, Deus ordenou que a gente trabalhasse, né? Mas a grande pergunta é: qual é o propósito, qual é a motivação que eu devo ter para que o trabalho ele seja, apesar de Gênesis 3, ainda algo, né, gostoso de realizar, prazer em realizar. O nosso propósito através do trabalho deve ser, primeiramente, eu tento evitar algumas frases de impacto, porque às vezes eu tenho algumas dúvidas, né? Mas a minha vontade era colocar: deve ser exclusivamente. Mas vocês levem a informação para casa, se é primeiramente ou exclusivamente, para demonstrar gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu sem merecermos. De novo, estou falando
de todas as tarefas que nós temos que realizar. A ênfase realmente é o trabalho, né? Onde a gente passa a maior parte do dia. Mas todas as tarefas que nós temos que realizar têm que ser exclusivamente em gratidão a Deus por aquilo que Ele já nos deu. E esse é o grande problema, né? Por causa de Gênesis 3, nós temos dentro de nós uma insatisfação constante. O ser humano, dificilmente ele está satisfeito com o que tem, não importa o que ele tenha. E nós somos tentados a isso também. O motivo pelo qual você ou eu, nós trabalhamos, faz muita diferença, tanto no desempenho, quanto na nossa qualidade de vida. É muito importante entendermos isso. Então, irmãos, assim como Adão recebeu tudo de graça, do bom e do melhor, todos nós estamos recebendo diariamente de Deus essa mesma graça. As coisas boas da vida e até as dificuldades, Deus diz que é bom, é para o nosso bem. É que nosso coração, a nossa mente, é uma fábrica de ídolos. A minha e a sua. E a gente precisa se livrar desses ídolos. Eu não estou falando aqui, irmãos, da bênção da salvação. Ela inclui, tá bom? Mas, por exemplo, a capacidade de levantar de manhã e de andar. A capacidade de exercer a sua profissão, mesmo que tenha desafios e mesmo que você cometa erros, porque você é ser humano. Mas de onde vem essa capacidade? Né? Capacidade, a saúde que você tem, mesmo que ela seja ainda deficiente por causa de Gênesis 3. Mas quem é que te dá ainda a saúde que você tem? A capacidade mental, as habilidades natas e as habilidades que você vai adquirindo. Quem é que te capacitou? Você não é um bicho, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós não vemos isso normalmente como bênçãos, como algo que eu devo agradecer. Eu coloquei aqui, quando eu estava meditando nisso, né? Até a capacidade de respirar é Deus que dá. E o ar que a gente respira é Deus também que nos dá. Salmo 139, versículo 13 a 16. Tu, pois, formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou. Essa palavra graças, ela tem o significado de louvar a Deus e vem acompanhado com o espírito de gratidão profunda. Não é aquela gratidão da boca para fora. É reconhecendo realmente que sem essas bênçãos que Deus nos dá, nós estaríamos num caixão. Entende? Ou teríamos uma vida extremamente miserável, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Normalmente, quando a gente é adolescente, a gente olha para o nosso corpo, a gente só vê os defeitos, entende? Mamãe e o papai vê diferente, né? Mas a gente vê os defeitos, e a gente continua vendo defeitos em nós. É lógico que cada um nasce com os efeitos de Gênesis 3, mas ainda essa é uma verdade. Deus fez você de forma única e de forma maravilhosa. Mesmo com todas as deficiências que uma pessoa possa ter. E quem vai em hospital, a gente vê isso, porque o pecado original trouxe isso. Ainda, qualquer pessoa, e agora estou falando no nível de poder trabalhar, de poder fazer algo útil. Qualquer pessoa só pode trabalhar porque Deus continuamente a capacita. E merecidamente. Porque a gente acredita ainda que a gente tem mérito. De novo, não estou afirmando que o seu esforço não contribui para você obter coisas através do seu trabalho. Não é isso que eu estou afirmando. O que estou afirmando é que tudo que você tem, você só tem e mantém porque Deus te capacita. Existe uma distinção aqui. Tudo aquilo que você julga ser bom ou útil, que você pode contribuir, foi Deus que decidiu te dar. Entende? É muito importante que a gente entenda isso. Tudo que você acha que é ruim, defeituoso, Deus também decidiu te dar. E Ele sabia o que está fazendo.
Êxodo 4:11, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então nós temos que aprender, inclusive, a não ficar reclamando das nossas deficiências. Entende? Nós temos que agradecer a Deus como nós fomos feitos. Porque por causa de Gênesis 3, nós não podemos nem imaginar que tipo de ser nasceria se não tivesse a bondosa mão de Deus lá. Você não pode imaginar. Se você é tentado a julgar ou culpar Deus por causa das suas desventuras na vida profissional, por exemplo, por causa das suas limitações, se você tem essa tentação de você ficar olhando, para as coisas ruins que acontecem na sua vida, começa a memorizar e talvez a falar todo dia para você mesmo Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todo dia seria bom se a gente levantasse e falasse, obrigado. Eu sei que eu mereço o inferno, mas o Senhor está me dando todas essas oportunidades mais um dia. Isso é extremamente importante. Paulo nunca deixou de esquecer que ele foi um perseguidor da igreja, que ele foi um assassino de cristãos. Ele nunca deixou, ele deixou isso registrado na Bíblia. Por quê? Porque aí ele entendeu o quanto ele recebeu de graça do nosso Deus. É muito importante que nós entendamos, desculpa a expressão, a porcaria de seres humanos que nós ainda somos, para que a gente possa ser cada vez, agradecer a Deus ou sermos gratos como Ele merece. Fomos transformados, é verdade, somos uma porcaria bem melhorada, graças ao sacrifício de Jesus, mas nós não podemos nos esquecer que ainda merecemos o inferno, e nós não estamos lá. Não é? Ingratidão e arrogância é resultado de nos compararmos com outras pessoas que julgamos inferiores ou que julgamos que não se esforçaram ou não estão se esforçando como nós. Nós temos essa tendência. Quando a gente vê pessoas, a gente começa a se comparar. Entende? A ingratidão e a arrogância é resultado da gente não se comparar com Jesus. Se compara com Jesus que a bola murcha. É isso. Entende? E aí nós vamos ser gratos pela bondade, pela misericórdia, pela paciência de Deus para conosco. E lá no trabalho você não vai ficar reclamando. Porque você devia de entender que você devia estar agora num tacho de óleo fervendo, lá no inferno, mas pela graça do Senhor Jesus, nós já fomos libertos disso, então eu estou vivendo a melhor vida que eu posso viver ainda. Nós temos uma tendência de, como seres humanos, nos acharmos melhores que alguns outros seres humanos. Isso é um perigo. Se compare a Jesus e você vai ter uma opinião um pouco mais real a respeito de si mesmo. Ainda não vai ser real, por causa da sua arrogância, da minha arrogância. Mas vai ser muito mais real do que você ficar se comparando a outras pessoas. Vou repetir, não estou afirmando que não temos méritos pelo esforço do nosso trabalho. Mas nunca podemos deixar de reconhecer que não teríamos o que temos como resultado do trabalho, pouco ou muito, se Deus não tivesse nos capacitado, nos direcionado nas decisões e se Ele não tivesse controlado pessoas e circunstâncias para o seu benefício, não importa onde você esteja trabalhando. Eu costumo dizer, tem alguém querendo o teu lugar e por algum motivo ele não tem. Mesmo que o seu salário seja o mínimo do mínimo, tem gente que não tem, entende? Salmo 139:16. Eu sei que Salmo, irmãos, é uma linguagem poética, mas traz um princípio. Os teus olhos
me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. É muito difícil para nós lidarmos com a soberania de Deus. Então, a soberania de Deus é por conta de Deus. A minha responsabilidade é fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Mas é muito importante que a gente entenda, né, que Deus é que te deu o que Ele já te deu no passado, e é Deus que está colocando você na condição trabalhista e nas tarefas da sua casa do jeito que Ele quer. Você poderia estar, porque tem esse ditado, né? Eu estava no lugar certo na hora certa. Mentira! Você poderia estar no lugar certo, na hora certa, e nada aconteceria se Deus não tivesse agido em seu favor. Isso é o que a Bíblia ensina nesse salmo. Tudo é Deus. E hoje, se você está trabalhando, não importa em que circunstância, é porque Deus continua agindo. Ele está te dando saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional. E Ele está controlando pessoas acima de você e abaixo de você. Salmo 29, 11a. O Senhor dá força ao seu povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. De vez em quando eu leio isso para mim e para vocês. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço é que adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, pois é Ele que te dá força para adquirires riquezas. 1 Samuel capítulo 2, 6 e 7. O Senhor é o que tira a vida e a que dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E não caia no erro de achar que o que você tem é porque você merece. Nunca caia nesse erro. 1 Coríntios, aqui nós temos a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se considerava bem-sucedido no ministério. Ele não era um mentiroso, ele não se achava, não é? Ele simplesmente era realista, tanto que ele escreveu que de todos os apóstolos ele foi o que mais trabalhou. E ele sabia que ele estava fazendo um bom trabalho, tanto que ele reconheceu o espinho na carne que Deus deu para ele, para que ele não se exaltasse, né? E agora, na igreja de Corinto, está tendo lá divisões, né? Um era de um, outro era de outro, quer dizer, se achando, e talvez esses corriam o risco de se comparar. E aí, tem esse texto, 1 Coríntios 4, versículo 7 em diante. Pois quem é que te faz sobressair? É uma pergunta retórica. Quem és tu que não tenha, o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? E Paulo agora está aplicando esse princípio para ele mesmo, para ele não se soberbecer. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Porque é que nós fizemos o que fizemos. Eu fiz para ser reconhecido? Nossa, como o pastor Pierre é espiritual. Ou eu fiz para Deus, sabendo que se não fosse Ele, eu estaria na sarjeta, que ainda é melhor que o inferno. Não é? E ele continua dizendo, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, nós temos que trabalhar, cumprir as nossas tarefas com esse objetivo. E se você tiver só esse, já está bom. Eu quero ouvir de Deus. E aí a motivação tem tudo a ver. Não é? Essas coisas, irmãos, apliquei-a figuramente a mim mesmo e também a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Paulo está dizendo, cuidado quando você se compara com outra pessoa, porque você vai se achar melhor do que um, talvez inferior do que outro, mas você não conhece as motivações do coração. Entende?
Então deixa para Deus resolver isso, e eu e você vamos trabalhar para receber louvores da parte de Deus. É assim que nós vamos ser excelentes trabalhadores, excelentes executores de tarefas. Tudo que você tem, ou eu, Deus nos capacitou. Por isso, o seu propósito no trabalho, nas tarefas, deve ser, primeiramente, a minha preferência é, exclusivamente, demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele já deu, sem merecer, pois ainda somos pecadores. A dedicação, esforço, zelo, sacrifício no trabalho deve ser motivada pelo desejo de honrar a Deus e alegrá-lo, independente das circunstâncias. Novamente, lá no trabalho, você tem que pensar, acima de tudo, como é que eu vou honrar a Deus? Eu sou um filho de Deus. Você é uma pessoa resgatada pelo sangue de Jesus, colocado por Deus naquele lugar. Para quê? Para revelar a glória dele. Para revelar como é que um filho de Deus se comporta naquela circunstância. Isso tem que ser o seu pensamento. E agora você quer honrar Deus, você quer mostrar quanto Deus é grande, maravilhoso, misericordioso, o quanto Deus é trabalhador, o quanto Deus é misericordioso. E também para colocar um sorriso no rosto de Deus. Quem é pai, aqui sabe, né? Quando você vai lá na escola e o seu filho recebe o elogio, você recebe o elogio por causa do seu filho, você fica muito satisfeito, não é? Deus é assim também. Esse texto de 1 Pedro é um texto duro. Servos, a palavra aqui é escravo que recebe ordens. Esse termo, servo, tem vários termos diferentes. Esse aqui é aquele escravo que recebe ordens de homens. Sede submissos. Lembra que a submissão é obediência com alegria, é obediência com gratidão. Isso é submissão, ok? Com todo o temor ao vosso Senhor. E aqui, o Senhor é o patrão, nesse contexto. É a pessoa que ou ele está te pagando, ou ele comprou você e você é um escravo. Esse é o contexto histórico, tá bom? E veja bem, não somente se for bom, não somente se o patrão é bondoso, ou se ele é gentil, e se ele é cordato, mas também é o perverso. É uma ordem. Porque isso é grato, e essa palavra grato aqui isso traz alegria, isso traz deleite, isso traz prazer a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Então, a sua motivação, se é para agradar a Deus, a Bíblia está dizendo que quando Deus permite isso na sua vida, você não pode imaginar a alegria que você está produzindo para Ele. E numa outra mensagem, se Deus permitir, eu vou trazer para vocês os benefícios que Deus promete para nós, tanto aqui como acolá. Tanto aqui nesse mundo como no vindouro, quando a gente obedece isso. Agora, irmão, isso aqui é loucura para quem não conhece o Evangelho. Mas é impressionante como nós, no nosso dia a dia, a gente vive mais como os descrentes na sua vida profissional do que como cristãos. Então, eu vou repetir. Isso é grato, isso traz alegria e deleite e prazer que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. E agora ele vem com perguntas retóricas. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se você fez o que não devia e está sofrendo as consequências, é o que tem que acontecer mesmo, isso é justo. Isso não tem glória. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportai com paciência, agora ele repete, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados.
E agora, a Bíblia diz que a gente foi convocado também, não somente para experimentar as coisas boas dessa vida, mas nós fomos convocados também para sofrer injustiça, planejado por Deus, para que a gente possa mostrar para os outros como Jesus suportou as injustiças. É isso. Então nós temos que encarar as injustiças na vida trabalhista como normais, como planejadas por Deus. E Deus está preocupado com a minha reação. Se eu vou imitar a Jesus ou se eu vou entrar na onda do mundo, se eu vou ser um revolucionário. Entende? Se eu vou ser uma pessoa que vai reivindicar os seus direitos de qualquer jeito. Então, você quer reivindicar o direito, reivindica o direito de ir para o inferno. Uai, a Bíblia diz que você tem esse direito. Não só aquilo que você julga que deve reivindicar, que é bom. Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, ele ficou seminu, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Deus está dizendo que viver a vida cristã no trabalho dessa maneira, sofrendo injustiça, mas sendo um bom trabalhador, Deus está dizendo que isso é justo. Entende? No ponto de vista de Deus, você fazer o bem quando recebe o mal, você está praticando uma justiça. E quando você devolve aquilo que você acha que, bom, a pessoa está me pagando mal, então eu vou trabalhar mal, Deus está dizendo que isso é uma injustiça, que isso é um pecado. Isso é coisa do demo. Entende? É o que Deus está dizendo. Né? Porque estáveis desgarrados. Aí ele vem nos lembrando, né, da salvação, e não somente da salvação, mas da nossa filiação. Estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Nós não estávamos largados, éramos filhos do inimigo, mas agora fomos acolhidos por Deus, com todos os nossos defeitos. Eu escrevi algumas coisas aqui, para eu não me perder. Os descrentes é que trabalham motivados pelas suas ambições pessoais. E quando eu digo ambições, gente, não estou dizendo que é errado ter ambição, ter desejo lícito. Mas é o descrente que trabalha por causa do dinheiro e por reconhecimento. Nós temos que trabalhar para Deus, para sermos reconhecidos por Ele. Quem trabalha conforme a sua remuneração, corre o risco de ser um péssimo trabalhador e, com isso, desonrando a Deus. Por causa da velha natureza, que é egoísta, é que Deus ordena que nós sejamos excelentes trabalhadores, até tendo líderes sobre nós, até tendo contratantes perversos, que estão tirando proveito. Está na Bíblia. Não posso tirar esse texto da Bíblia. Todo ser humano, começando por mim, acredita que merece mais do que recebe. Por isso, sempre estará insatisfeito. Se dermos vazão para essa coisa dentro de nós, a gente sempre vai estar insatisfeito. Contentamento e paz interior, só Deus pode dar. E Ele dá para quem segue as instruções dEle. O Filho de Deus trabalha para honrar e para alegrar a Deus, mesmo que seja escravo sem salário. Entende? 1 Pedro. Não importa. Ele trabalha para alegrar a Deus e para honrar a Deus. Mesmo que você trabalhe e não receba o suficiente, mesmo que você tenha um dom perverso, Deus afirma, está naquele trabalho? Não estou dizendo que você não deve procurar outro. Eu tenho uma outra mensagem para isso. Não estou dizendo que você tem que estar acomodado onde está. Não estou dizendo isso.
Mas eu estou dizendo, aonde você está hoje, no trabalho que Deus te deu hoje, Ele não deu outro, você tem que trabalhar duro para agradar a Deus e para alegrar a Deus. Porque Deus afirma que tudo o que Ele ordena e ensina é para o nosso bem. E eu garanto para vocês, Deus usa empregadores, Deus usa clientes perversos para testar a nossa lealdade e a nossa confiança a Ele. Ele usa isso. Nossa dedicação, esforços e sacrifício no trabalho deve ser motivado pelo desejo, primeiramente ou exclusivamente, honrar a Deus e alegrá-lo por tudo o que nós já recebemos sem merecermos. E o assunto, irmãos, aqui é trabalho. O contexto todo é sobre trabalho. Entende? É uma aplicação natural em relação ao trabalho. O trabalho, do cristão. Como é que o cristão vai trabalhar aqui neste mundo? Pedro aqui, inspirado por Deus, está instruindo quem? Ele está instruindo empregados, ele está instruindo escravos que foram convertidos, como eles devem trabalhar para os seus senhores. Ele está dizendo, o motivo é o seu relacionamento com Deus. Aplicações. O trabalho deve primeiramente ser encarado como um serviço prestado a Deus, independente do salário. Se você trabalha por causa do salário, ou por qualquer outra motivação que não seja primeiramente glorificar a Deus, você ainda é um péssimo trabalhador no ponto de vista de Deus, mesmo que faça o melhor, porque você não está trabalhando para a glória de Deus, mas para a sua glória. Você está trabalhando para você ser reconhecido. Então, já é obra morta. Entende? Você pode ser o melhor funcionário do mundo. Você tem que colocar na sua mente que você está trabalhando para a glória de Deus. A motivação faz toda a diferença. Quando é para agradar a Deus, até sendo escravo de dono perverso, você vai trabalhar dando o melhor. Quando a motivação é você mesmo, você nunca vai render, do ponto de vista de Deus, o que você deveria render. O trabalho foi criado por Deus para o nosso bem. Trabalhar com alegria, por ser para Deus, garante a você melhor qualidade de vida do que ser bem remunerado. É uma questão de fé. A vida cristã é uma caminhada de fé, aprendendo a obedecer com alegria. Vou repetir, não estou afirmando que enquanto estamos trabalhando não devemos procurar melhor salário ou melhores condições de trabalho. Não estou afirmando isso. Quero falar sobre isso se Deus der uma outra oportunidade. O que eu estou dizendo é que Deus ordena, ao trabalharmos, fazermos com excelência, esforço, para louvá-lo através das nossas ações. Ações que Ele ordenou. Não é uma invenção humana de se dar o máximo, independente das condições de trabalho ou remuneração. Lembra que naquela época havia escravos não remunerados. Uma época em que a pessoa trabalhava para comer. Uma época de grande depressão, impostos altíssimos. Pedro conviveu em Roma. A jornada da fé se resume em conhecer a Deus para andar com Ele, dependendo exclusivamente dEle, fé, o glorificando como único Deus, obediência e fé, e desfrutar do seu cuidado, gratidão. É nosso dever adorar a Deus, exaltar a Deus, obedecendo a Ele, inclusive na área trabalhista. De novo, já passou 1 mês e meio, quase 2 meses desse ano, passa rápido, não é? Mas, na vida profissional, vamos determinar, combinar com Deus em sermos melhores do que nós fomos no ano passado. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que essa palavra que é a verdade, ó Pai querido, encontre em nosso coração abrigo, que nós possamos crer que é o melhor para a nossa vida, ó Pai querido,
e que isso molde o nosso caráter por completo também, e que inclua também a maneira como nós levantamos cada dia e vamos cumprir as nossas responsabilidades. O Senhor merece toda a nossa devoção, o Senhor merece que nós cumpramos a Tua vontade e sigamos os Seus ensinos com alegria e gratidão, independente das circunstâncias. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada de fé, que possamos ser filhos que colocam um sorriso no Teu rosto, filhos que fazem a diferença no meio de uma geração extremamente egoísta, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Intervalo, amados.